Boa noite, professor. Sou o João Victor Fonteles. Estou gravando a aula de laboratório de eletricidade e magnetismo, falando sobre a associação de resistores. Bem, nessa aula eu vou ter como objetivo compreender o conceito de resistência elétrica, estudar os tipos de associações, calcular a resistência equivalente, analisar os comportamentos de tensão e corrente e identificar algumas aplicações das associações de resistores. Para início, eu acho interessante a gente entender o que é um resistor. E um resistor é basicamente um componente eletrônico que tem o objetivo de dificultar a passagem de corrente elétrica. Basicamente isso. Ele vai ter como símbolo essa zigue-zaguezinho. Tem como unidade de medida o ohm, que é representado pela letra grega ômega. A relação entre tensão, resistência e corrente é dada pela lei de Ohm, que é bastante utilizada nesses circuitos de associação. Bem, aqui na associação em série, os resistores vão estar conectados entre si. A corrente só vai ter um caminho para percorrer. Então a corrente vai ser igual em todos eles, mas a tensão vai ser dividida entre esses resistores. A mesma corrente vai passar entre eles, porque só tem um caminho para percorrer. Vou mostrar um exemplo prático do cálculo da resistência equivalente em série. Aqui eu vou ter 3 resistores. Para calcular a resistência equivalente nele é bem simples, basta somar eles 3. Como eu fiz aqui, somei e obtive 60 ohms. A corrente vai ser igual entre os resistores, como a gente tinha visto antes, e a tensão vai ser dividida entre eles, de forma proporcional. Aqui na associação em paralelo, todos os resistores estão ligados a 2 pontos no circuito, nesses nós aqui. Todos eles estão ligados ao mesmo ponto. Então aqui a gente vai entender que eles estão todos submetidos a uma mesma tensão. Entretanto, a corrente elétrica deles vai se dividir entre esses ramozinhos aqui, os nós que eu falei. Uma característica interessante, importante, é que a resistência equivalente nesses circuitos em paralelo vai ser sempre menor que o menor resistor nesse circuito aqui. Vou mostrar um exemplo prático do cálculo aqui. Aqui a gente vai ter 3 resistores em paralelo. Aqui a corrente vai ter 3 pontos para correr, então ela vai ser dividida aqui. A gente vai calcular essa resistência equivalente. A gente vai usar essa fórmula, a resistência da fórmula do paralelo. A nossa característica que eu citei anteriormente é que a resistência equivalente vai ser sempre menor que o menor resistor. No nosso caso, o menor resistor é de 10 ohms. Então a gente calcula, substitui os dados aqui na fórmula. Chegamos a isso, resolvemos as frações, fazemos a manipulação e encontramos resistência equivalente no nosso sistema. E ela é menor que o menor resistor do nosso sistema, nosso circuito. Aqui na associação mista, ela é basicamente a combinação dos dois, do paralelo e do em série. E para resolver esses problemas, basta a gente dividir o circuito e tratar primeiro os paralelos.
e após isso a gente trata o sistema como em série. Essa resistência equivalente do R1 e do R2 vai formar, a gente pode tratar esse resistor equivalente. Aqui no nosso sistema, esse resistor equivalente vai passar, a gente pode passar a tratar como uma resistência em série. Aí basta somar, como a gente fez anteriormente aqui no nosso resistor em série, utilizando essa formulazinha aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro calcula a resistência paralela, seguindo essa formulazinha. A gente vai obter a resistência equivalente igual a 6,7 ohms. No nosso exemplo aqui, resistência de R2, R1 e 2. Agora, como a gente está tratando em série, é só somar. 30, R3 é igual a 30 ohms. A gente tem esse de 6,7. A gente trata como em série. A gente obtém esse valor de 36,7 ohms. Bem simples. Aqui uma comparação para resumir as diferentes associações. Na associação em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. A tensão vai se dividir entre eles. E a resistência é equivalente. É a soma das resistências. Aqui na paralelo, a tensão é igual em todos os resistores. A corrente vai se dividir entre eles, nos raminhos, nos nós. E a resistência equivalente é sempre menor que a resistência individual, que o menor resistor. Aqui eu vou falar sobre as aplicações. As associações dos resistores elas estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. Elas estão presentes em redes elétricas, em circuitos, óbvio, iluminação, em componentes elétricos, em inúmeros outros dispositivos eletrônicos. Agora eu vou para o laboratório fazer os experimentos. Bom, professor, aqui no laboratório eu vou montar um circuitozinho aqui. Eu volto. Aqui eu vou criar um nó para criar um circuito em paralelo. Bem, agora eu vou ligar a chavinha e conectar todo o circuito. Vou ativar aqui os elétrons. Que a gente já vê que começou a passar corrente. A gente viu antes que a tensão vai ser a mesma. Opa, a tensão vai ser a mesma em ambos os resistores. A tensão que corre em todo fio é a mesma em ambos os resistores. Tem a lei de Kirchhoff, que fala que em qualquer ponto em que os fios se encontram, no caso esses nós, a soma das correntes que entram neles é igual à soma das correntes que vai sair. Isso vai acontecer porque a carga elétrica não pode se acumular nesses pontos. Assim, toda a corrente que chega aqui deve continuar o percurso. Vou tentar pôr um perímetro aqui para a gente conseguir enxergar isso. A lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff.
alterar aqui a tensão da bateria pra gente enxergar melhor. Númerozinho fechado. Tá, aqui. Pô. Ó, a gente consegue perceber que a corrente que está percorrendo aqui, ó, todo o nosso circuito é de 4 amperes. Vamos ver aqui como ela está comportando no nó. Ó, aqui a gente percebe que ela está se dividindo, 2 amperes, saem, somam e passa a se tornar 4. Vou aumentar um dos resistores para a gente perceber a mudança, alguma mudança. Botei 20 ohms nesse, o valor desse está de 20 ohms, em cima está de 10. Aqui a gente vai perceber que vai mudar. No caso, quanto menor for a resistência do resistor, maior vai ser a corrente que vai passar. Vou diminuir aqui para a gente enxergar isso. Passando baixo, eita, queimou a bateria. Tá aqui em 10 de novo. Quanto menor for a resistência desse resistor, vai ser a corrente que vai passar. Aqui não, o de 20 já passando 1, o de 10 passa 2, eles se somam e é 3 amperes que está correndo. A tensão ainda é a mesma como a gente viu antes, as tensões que passam nos resistores, 20 amperes. Agora eu vou montar um circuito em paralelo para a gente ver a segunda lei do Kirchhoff. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a resistência dos resistores. Botar para 3 ohms cada. Só para ficar mais fácil a nossa leitura. Okay, a segunda lei do Kirchhoff, que também conhecida como lei das malhas, diz que em qualquer caminho fechado de um circuito, a soma das tensões é igual a zero. Isso vai ocorrer porque a energia fornecida pela nossa bateria é exatamente igual à energia que vai ser dissipada por nossos resistores. Basicamente toda a energia que sai da bateria vai ser consumida por nossos resistores. É basicamente isso que a segunda lei do Kirchhoff quer dizer. Vamos ver ela aqui na prática. Deixa eu ligar aqui os elétrons. Beleza, né? Só a gente ligar o sisteminha, fechar a chave. A gente vê aqui que é 9 volts. Deixa eu desligar aqui, ó, valores. A gente tá vendo que é 9 volts que está em nosso sistema. Vamos ver os resistores. Cada um 3 volts. 9. A mesma tensão está saindo da nossa bateria. Aqui, professor, outro exemplo só para complementar. A soma das tensões em ambos os 3 resistores vai ser igual ao valor da tensão da nossa bateria. Isso acontece se a gente mudar qualquer resistência ou pôr essa resistência aqui outro valor. A gente
2, por exemplo, aqui está dando 13. Essas duas estão dando 3,33. A soma desse valor vai ser exatamente 20 volts. Essas tensões no resistor vai ser 20. Só outro exemplo para complementar. Acho que não tem muito mais o que demonstrar. Na verdade tem, né? Bastante coisa. Mas eu acho que isso já é o suficiente para entender um pouco o conteúdo. É isso.